Nossas vozes ecoando no ar, inspiração em cada linha, luz pra Bom, te guiar. boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel Quero, bem-vindo ao Vozes Trovejantes. E sou o Gabriel, sou escritor de 2 livros de ficção, e é o Durante o Enigma e o Durante o Legado. E hoje tem um convidado muito especial que esteve na Bienal, já sigo há algum tempo, que chama Lucas, e eu vou deixar ele se apresentar. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Estou muito contente de estar aqui. Eu sou o Lucas De Luca, eu sou o publisher e diretor da editora Flive. E o nosso trabalho é fomentar e incentivar o mercado com escritores brasileiros. Então, estou muito feliz de estar conversando contigo, porque a gente está em casa, né? Sim, com certeza. Me conta um pouco como começou a sua carreira de escritor, como aconteceu tudo, a sua trajetória. Cara, a minha história, eu acho que ela vai de encontro com a de muitas pessoas, apesar de a maioria dos escritores com quem eu já conversei, eles dizem que desde criancinha eles liam muito, eles escreviam muito, e a minha história ela é um pouco diferente disso. E conforme eu fui conhecendo não só escritores, né, mas fazendo palestra e vendo leitores, eu comecei a identificar esse mesmo padrão em algumas pessoas. Porque eu comecei a ler muito tarde. O primeiro livro que eu terminei de ler, que eu lembro de ter terminado de ler, eu acho que eu tinha 14 anos de idade. E quando eu virei escritor, porque a gente quer contar história, a forma mais barata que tem de contar história é livro. Se a gente for fazer um filme, a gente tá lascado, sabe? Dificilmente a gente vai ter oportunidade no mercado de trabalho para participar de histórias, até de outros livros. Então a gente vai lá, pega a nossa história, escreve ela no papel e vê se alguém lê, né? Se alguém fala que a gente sabe o que tá fazendo. Uhum. Acabou que eu tava nessa mesma linha de pensamento, ganhei um edital, uma espécie de premiação que tinha na minha cidade, que pagou pelo meu primeiro livro. Aí com esse livro, que foi o Corvo Negro, eu comecei a rodar a cidade, comecei a botar outros editais e ganhei mais umas 2 vezes lá e consegui uma verba para ir nas escolas. Sim. Quando eu fui nas escolas, eu levei o Nova Rajux, que é um livro meu que tá pela Novo Século, há muito tempo já, não faço ideia como é que tá lá o livro, porque a editora não me manda nada, mas tá lá, o pessoal pode comprar até hoje. E com esse livro eu comecei nas escolas e eu dava um exemplar de graça em cada palestra que eu fazia. E eu fingia que era sorteado, eu manipulava totalmente o sorteio, porque era um sorteio de... Eu não lembro direito como é que era exatamente, tá? Mas era mais ou menos assim. Eu pedia para as pessoas adivinharem que número eu estava pensando. Então elas levantavam a mão com a quantidade e eu manipulava com força. Porque eu queria que o livro fosse para alguém parecido comigo quando eu estava na escola. Eu era alguém que não era o óbvio leitor, eu incomodava na sala de aula, eu tenho TDAH bem forte até hoje, e na época, em vez de a gente ser tratado, as pessoas só botavam a gente no fundão e falavam pra gente ficar quieto. Então, quando eu enxergava esse padrão que tem em todas as escolas, e era um moleque que estava ali, engajado na palestra, interessado, mas eu via aqueles olhares dos professores, principalmente em cima dele, de que era um moleque xarope, eu manipulava para ele ganhar o livro. E eu escutei dezenas de vezes. Ah, você vai dar o livro para ele por nada, porque ele não vai ler. E eu também escutei dezenas de vezes esses moleques falando, esse livro aqui eu vou ler. E eles leram, cara. E é isso que me fez ter certeza de que o nosso caminho, ele realmente tem peso. E a partir disso eu comecei a trabalhar com outros escritores também, e aí nasceu a Flive. Mas o meu caminho como autor, eu tive muita sorte, tá? Sendo muito honesto com você. Porque ganhar um edital que paga pela publicação do seu primeiro livro é uma coisa que quase ninguém tem. Eu tive muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, de conhecer as pessoas certas que me contaram que existia essa oportunidade. E hoje o que eu tento fazer é não dar a mesma oportunidade para os escritores, porque eu não tenho 30 mil para ficar dando na mão de cada um, mas pelo menos transformar a entrada deles no mercado em algo mais viável, mais justo e mais democrático, sabe? Dá pra ver, tipo, o começo da minha carreira até hoje, onde é que eu tô, e dá pra criar um paralelo na minha cabeça, sabe? Sim. Qual que é a história do seu primeiro livro? O primeiro livro, ele é O Corvo Negro, e eu acho que quase todo escritor,
amador, principalmente, a gente meio que faz umas autobiografias no começo. Então o Corvo Negro ele é quase uma autobiografia minha de fantasia. É uma fantasia medieval. Na época eu gostava muito de jogar Skyrim e estava assistindo muito Game of Thrones. E acabou que sem querer, porque dizem que é muito parecido, mas eu só fui descobrir depois os livros do Andrew Sapkowski, que é o The Witcher, sabe? O bruxeiro. Sim. Então tinha todas essas meio que referências na época. Um moleque não era muito leitor, então eu criei um livro de fantasia sobre um adolescente que não tinha pai, que não sabia quem que era o pai, né? A mãe dele acabou, depois que ele começou a fazer umas cagadas, tirar a própria vida, então ele ficou sozinho no mundo, só com alguns amigos, todo mundo órfão. E nessa época eu já aprendi que a gente, escritor, às vezes é meio preguiçoso. Porque personagem sem pai nem mãe é muito mais fácil de desenvolver o caráter dele. Porque ele não tem pai e mãe pra cobrar ele, né? Então eu queria um personagem que ele fosse um miliciano mirim, cobrasse dos vendedores da microcidade onde ele morava uma espécie de imposto para não assaltar eles. Uma milícia, né? Perfeitamente dita, só que feita por 3 adolescentes órfãos. Essa é a história original, né? Hoje eu tô relançando esse mesmo primeiro livro e já mudou bastante, mas eles continuam sendo uma milícia. E Você fez mudanças no texto? eu fiz muitas mudanças no texto, muitas mesmo. Eu inicialmente não ia fazer algo tão profundo, sabe? Mas no Corvo Negro original era muito uma autobiografia, então nessa versão eu quis trazer para algo mais comercial, mais viável. Então o Ukil, que é o nosso protagonista, ele tem a companhia da Mary e do Faren, que já estavam com ele desde o começo do livro, e eles continuam com ele muito nesse novo livro, mas não são só mais eles 3 no começo, eles têm uma comunidade maior, aqueles órfãos, eles vieram de algum lugar, sabe? Não são grandes acasos e coincidências que geraram uma comunidade. Todo mundo ali tem um motivo muito claro de onde veio, e isso dá muito mais propósito para a história que eles constroem e para eles serem milicianos, porque ser miliciano não é uma coisa muito legal, né? Então, a gente como escritor precisa mostrar para o leitor que o nosso personagem, ele merece a torcida dele. Então não dá para eu pedir para o meu leitor torcer por um miliciano que não tem grandes lados bons. Então, a nova edição do Corvo Negro, que vai sair no ano que vem, provavelmente, é uma grande promessa aí. Acabei de receber a capa quase completa, inclusive, dele, da nova versão, né? Tá bem diferente. Ele é repaginado. A história, ela é o desenvolvimento do Ukil como ser humano. É a descoberta dele como uma pessoa dentro de uma sociedade. Antes do Corvo Negro terminar, o Ukil, ele é um menino muito egoísta, um menino que ele enxerga a realidade de um jeito porque ele sofreu algumas coisas que fizeram ele ter raiva de algumas entidades e de algumas pessoas. No final do Corvo Negro, a gente encontra um personagem quebrado. E é por isso que a gente precisa da continuação, que é a Fênix Rubra, que é o livro 2, agora é uma duologia, onde o Ukil, ele quebrado, se reconstrói com a ajuda de terceiros e descobre quem ele realmente é e qual é o verdadeiro sonho dele, sabe? Então é uma história sobre autodescoberta e propósito. Nossa, muito bom, cara. E com a ideia de ter a Flive, quem teve essa ideia de criar a Flive, a sua editora? Cara, a Flive, ela... Eu sou um cara muito sortudo, Gabriel, muito. Você vai ver com o passar do tempo, conforme você vai ver na minha história, eu sou um cara que tive muita sorte. O meu começo com a Flive, ele é muito parecido com o começo de também todo empreendedor que teve uma necessidade de empreender e não que tinha uma oportunidade de empreender. Então, eu ganhei o edital, que eu te contei, né? E outras pessoas também ganhavam esses editais. E elas precisavam de alguém para dirigir o projeto delas. E eu descobri que eu podia ser essa pessoa que dirigia o projeto delas e ganhar uma comissão por isso dentro dos projetos, que acabou virando meu salário. Com o passar do tempo, eu comecei a ter muito problema com capista, diagramador, revisor. Porque no projeto, esses projetos públicos, você tem que colocar o currículo de cada pessoa que vai trabalhar nele
e aí ele é aprovado com aquele currículo. Se você tem que mudar a pessoa depois, dá um trabalho muito grande. Você tem que enviar o currículo novo para eles aprovarem, isso leva alguns meses. Então, toda vez que eu tinha problema com capista, revisor ou diagramador, gerava esse problema. Por causa disso, eu criei uma editora, porque eu colocava o currículo da editora no projeto, e não mais o currículo do profissional. Então, se eu tinha que mudar o capista, o diagramador, o revisor, tanto faz, né? Vai ser pela editora ainda, a nota fiscal vai ser da editora, então não tinha mais esse problema. Com o passar dos primeiros 2 anos, a gente prestava serviço para edital e prestava serviço também para autores que queriam uma publicação no padrão que a gente fazia. Mas era uma prestadora de serviço, não era uma editora ainda. Até que eu fiquei muito bravo uma vez. Que eu tinha 2 amigos, tenho ainda, né, 2 amigos, que eram muito próximos na época, escritores, já com uma carreira, e os 2 queriam publicar com a gente. Os livros iam ser publicados, editados pela Flive, e eles iam seguir carreira independente, porque era como a gente funcionava na época. Só que os 2 receberam o mesmo contrato do mesmo lugar, e era um contrato com uma meta. E esse contrato, eu tive acesso a um deles, e era uma mina de ouro para a editora. Sabe, o quanto a editora ia ganhar de dinheiro em cima daquela publicação era um absurdo. Eles iam ter uma margem de lucro de uns 300%. E isso é um negócio que sempre me revolta, porque os escritores brasileiros, eles têm pouquíssimas opções para publicar os seus livros. Quando eles vão como independente, eles encontram um mar de freelancers, que alguns são muito profissionais, outros nem um pouco. Tem gente que está vendo qual é, e aí convence o autor independente, e muitas vezes o autor independente tem um revisor meio capenga, que ele nem sabia que era capenga, um capista que atrasa prazo, e no geral as pessoas cobram muito caro. Eu descobri que nos meus primeiros livros independentes eu gastei muito mais dinheiro do que eu precisava ter gasto, muito mais dinheiro. E quando eu vi esse contrato gerando esse monte de lucro para a editora, eu fiquei revoltado, porque eu falei, pô, eles não vão publicar comigo, que é um preço justo para publicação, para edição, né? Porque não era publicação, para edição. E eles vão para essa editora aqui só porque a editora está prometendo para eles que caso eles vendam tantos exemplares, vai sair de graça. Mas vender esse tanto de exemplar vai gerar um lucro absurdo para a editora. Então é uma grande sacanagem. Eles estão caindo numa puta arapuca. E eu decidi criar a minha versão daquele contrato. Foi quando eu criei o selo Voe. O selo Voe, que é um selo de meta. É um selo que publica autores em desenvolvimento, que estão entrando no mercado do livro, ou ainda não tem um público relevante. E se eles conseguirem vender 50 exemplares, o livro deles realmente sai de graça, e eles são autores tradicionais. E esses 50 exemplares, pelo preço de capa, realmente ele não gera lucro pra gente. Qualquer editora concorrente, ela consegue comprovar isso, porque a média do preço cobrado no mercado é muito alta, é uma margem de lucro muito louca. Então ninguém nunca ousou e nunca vai ousar apontar pra gente e falar, é mentira, tem lucro sim, porque eles sabem que não. Sabe, não tem como ter lucro com as margens que a gente trabalha. E isso acabou dando muito certo. Deu tão certo que a Flive deixou de ser uma prestadora de serviço para ser de fato uma editora, isso foi em 2020, e de 4 anos para cá, a Flive mudou drasticamente. Hoje ela é uma editora de médio porte, bem posicionada no mercado, com nomes relevantes, conseguindo participar já de 3 bienais. Ano que vem a gente vai para o Rio e para Curitiba, então a gente vai para nossa 4ª e 5ª Bienal. E eu tô, honestamente, assim, vivendo um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Eu queria melhorar o mercado, sempre foi o meu grande objetivo, e a Flive é essa ferramenta por onde eu tento colocar esse meu ideal. Como que foi na Bienal? O que você sentiu quando você esteve na Bienal e muitas pessoas estão conhecendo a Flive? Cara, essa Bienal do Rio, ela foi... Do Rio não, desculpa, de São Paulo, ela foi um choque enorme para mim. Porque foi a nossa 3ª Bienal, mas eu sempre disse, em alto e bom som, que Bienal era para marketing, porque não tinha como ter lucro, era impossível ter lucro em Bienal, porque custa muito caro manter aquele negócio lá. E eu não tenho problema nenhum de falar em números, sabe? Nessa Bienal a gente gastou acho que R$140 mil para ter um stand de 30 metros quadrados, enquanto grandes editoras têm stands de até 500 metros quadrados. É uma diferença que dá para ter uma noção, né? É muito gasto, muito gasto. São Paulo 2022 e no Rio ano passado,
a gente teve prejuízos muito grandes. Então eu entendi na minha cabeça que não dava para ter lucro, né? Fui para essa Bienal com essa cabeça. Não tem como ter lucro em Bienal, não tem como empatar o investimento em Bienal, e eu fiz o melhor que eu pude. Então a gente contratou influenciadores, a gente contratou uma montagem especial para que o stand ficasse mais bonito, a gente contratou trabalhadores freelancers para estar no stand, algo que a gente nunca tinha feito antes, e investiu tudo que a gente pôde em marketing para que os livros e as campanhas que a gente tinha funcionando, que era a caixinha e a roleta, elas fossem divulgadas. E acabou que eu fiquei completamente incrédulo quando o nosso stand ele ficou cheio o tempo inteiro. A gente não teve lucro, a gente empatou o investimento praticamente, mas a gente só não teve lucro porque não tinha como as pessoas entrarem no stand para comprar. Durante quase todo o evento nos horários principais, as pessoas não conseguiam entrar no stand. As pessoas queriam comprar aquela caixinha misteriosa que a gente criou na Bienal e elas não conseguiam, porque não tinha. Então, nessa Bienal eu fiquei muito em choque e ela mudou a nossa proporção, porque os leitores, os autores e os influenciadores, eles enxergaram a Flive como uma editora com uma demanda semelhante a uma Qualis, uma Nasci, sabe? Algo que antes eu enxergava muito distante. E agora para a Bienal do Rio, para a Bienal de Curitiba, eu tenho total noção de que a gente pode sim investir muito mais, que os leitores vão trazer esse retorno para a gente e os autores vão conseguir vender muito mais, que é o nosso grande objetivo. Então, foi um grande choque, eu não estava preparado para o sucesso que foi, e eu espero que a gente consiga fazer jus, sabe, ao carinho que as pessoas demonstraram pela editora. E você já foi em eventos? Cara, eu já participei de Feira do Livro, de muita Feira do Livro, como autor independente quando eu era mais novo. Mediei algumas conversas e tal, e era da hora porque eles me pagavam cachê para mediar a conversa. Ninguém nunca me colocou para palestrar nesses eventos, porque eu era muito novo, né? Então eu não tinha grandes coisas para dizer. Uhum. Mas eu mediei muita mesa em Feira do Livro. E eu acho muito da hora a Feira do Livro, mas Feira do Livro, principalmente de cidade pequena, tem um probleminha, porque eles esperam que você traga ao público, mas eles não têm público, eles contratam só gente que é desconhecida, então você normalmente faz palestra para 3 pessoas, né? Mas tava ganhando meus 200 pila por mediação, então eu tava feliz da vida. Depois, com o crescimento, eu já fui para a Odisseia de Literatura Fantástica, que é um evento que acontece em Porto Alegre, que tem uma premiação muito relevante também. Eu fui para uma edição dele, depois eu me mudei e não fui mais, e esse ano eu vou voltar para lá como patrocinador. A Flive está patrocinando o evento, eu vou dia 30 e dia 31 de novembro, se eu não me engano. Não, dia 30 e dia 1º, né, porque dia 31 de novembro não existe. Vai acontecer o evento, eu vou estar lá com o patrocinador, com a Flive, né? Vou mediar uma mesa, acabei de descobrir aqui, me convidaram para mediar uma mesa, eu falei, pô, faz tempo que eu não medio mesa, mas eu vou dar o meu melhor. Mas esses grandes eventos que nem Bienal, eu só fui como Flive, eu nunca fui como autor. Fui convidado pela Novo Século quando eu publiquei o livro com eles, mas você tem que custear tudo, todos os seus custos, e naquela realidade não fazia sentido para mim, porque cada livro que a editora vendesse no evento, o dinheiro ficava para eles e não para mim. Então eu não tinha nem como baratear o meu custo, sabe? Eu falei, eu não vou lá para fazer dinheiro para a editora que nem responde meus e-mails. Aí não fui, só fui como dono de editora. Nossa, que legal, cara. Foi chocante, né? Tipo, você lá, daí ninguém teve atenção, o negócio, você na editora, agora todo mundo tá dando atenção pra você. Cara, é muito louco isso. É muito louco, porque você me dá um pouco mais de tranquilidade para contar para os autores com quem eu trabalho que as coisas realmente podem melhorar, entendeu? Eu sou muito grato pelos livros. Boas energias. Se você falar positivo, tá indo coisas positivas. Total, e isso é uma coisa que é estranho pensar isso, mas é a realidade. No nosso meio literário, tem muita editora que cria uma energia muito negativa dentro dos seus processos.
eu já trabalho, né, na verdade, com pessoas que vieram de outras casas editoriais, membros de mercado, assim, capistas, profissionais do meio do livro, que vieram até com gatilhos e costumes relacionados a ambientes ruins, sabe? Ambientes pesados, ambientes que não prosperam muitas vezes porque existe parece uma corrida atrás do próprio rabo, que não leva ninguém a lugar nenhum, e isso gera umas pressões, e umas brigas, e umas palavras escolhidas para serem usadas. E aí escritores dessas casas também têm esses mesmos comportamentos e problemas. Tanto que eu já recusei aceitar a entrada de escritores na Flive, e continuo recusando, e pedindo para o time continuar recusando, de pessoas que claramente elas não vão conseguir agregar o nosso espírito Flive, que é aquela energia que você viu na Bienal, sabe? A gente tem uma comunidade de escritores que realmente tem muita amizade ali entre os escritores, né? É muito perigoso para mim, como dono de editora, eu falar que a Flive é uma família, que os membros do time são amigos e que a gente trabalha como grandes amigos, porque é um negócio e eu tenho que sempre lembrar os autores e lembrar também os membros do time que tá todo mundo ali para um mesmo fim, que é um fim profissional. Então a gente precisa lembrar disso para evitar, muitas vezes, ficar fazendo coisa de graça para os outros sem perceber, sabe? Que é uma coisa que é muito comum acontecer no meio empresarial. Mas que não é por isso que a gente precisa ter uma convivência ruim. E eu acho que não cobrar por uma convivência boa é o que gera esse carinho tão grande. Sexta-feira que vem a gente vai ter um evento aqui em casa, que eu convidei alguns autores da editora para vir, e esse papo começou a se espalhar entre os escritores. Eu não convidei gente de muito longe, porque as pessoas têm que comprar passagem aérea e tal, né? E começou a vir gente de longe, então vai ter gente vindo do Rio Grande do Sul, de Curitiba, de outros estados para cima, do Rio vai vir uma galera para participar desse evento, que não é um evento da Flive, assim, profissional, é uma festinha que a gente vai fazer. Então o pessoal vai vir aqui para se divertir, só para se divertir. Isso me deixa muito satisfeito, porque eles estão gastando grana deles, o tempo deles, para estar junto de pessoas que eles gostam muito, e essas pessoas todas são membros da editora, sabe? Então, é um clima que eu sou muito grato também. Falei, eu sou um cara sortudo. Eu sou muito grato de a gente conseguir fazer isso só vivendo o dia a dia, sabe? Sem ter que pressionar, sem ter que criar obrigatoriedades. Foi assim também, quando eu estava escrevendo o primeiro livro, encontrei muitas dificuldades, depois, com 24, eu descobri como fazer, e depois terminei o primeiro livro, aí depois que eu terminei o primeiro livro, saiu o segundo livro, e nesse segundo livro saiu o evento do Trovejo Fest, e aí eu estou tendo contato com muitos leitores em Limerense, inclusive tem até o Troféu Fumagalli, por mostrar que eu sou capaz, então tem uma alteridade muito grande, e tem muita utilidade para mostrar que não importa a sua limitação, você consegue, você encontrando pessoas certas, e com essas pessoas certas você pode acabar chegando onde você precisa chegar, e evoluir muito. Inclusive, eu queria convidar você para você estar no nosso evento do Trovejo Fest. Já ouviu falar? Cara, ainda não, mas é porque eu moro debaixo de uma rocha, viu? Porque eu não fico sabendo de nada. Mas eu super aceito, a menos que tenha alguma coisa já agendada em cima, alguma coisa assim, eu, claro, super aceito, vou estar no evento. Mas você pode convidar todo mundo, a gente faz uma equipe, assim, Pode ter certeza que eu convido, eu levo a cabeça. Cara, a gente fez um evento lá no shopping, muita gente gostou, sabe? E aí teve algumas brincadeiras com o público, robótica, teve Supera, que também faço uma escola de Supera, que ajuda a questão de memória. Eu já publiquei um autor que era muito amigo meu e a mãe dele era dona de uma filial da Supera. Conheço pra caramba. Supera é muito bom, né, cara? Eles estavam lá, daí teve também um pouco de... Nossa, foi um dia muito, muito, muito legal. E daí o segundo foi melhor que o primeiro, porque o primeiro a gente fez para fazer só para mostrar como que funciona. Sim. Aí a gente pegou, o segundo a gente fez melhor ainda. Nossa. Mas isso é um negócio, cara, que você vai continuar vendo, ô Gabriel, porque
É o que eu te falei, cara, lá quando eu comecei pra olhar pra agora, é uma coisa que quando você pega a perspectiva é muito absurda, você vai continuar vendo esse crescimento, porque o que você tá fazendo é um trampo da hora. E a tua intenção por trás dos eventos, por trás dos livros, por trás do teu trabalho, também é uma intenção boa. E eu acho que não tem muito como dar errado essas coisas, sabe? Você tem que aproveitar que você também claramente é um cara sortudo e mostrar para as pessoas, para elas olharem para você e falarem, pô, esse cara é muito sortudo mesmo, né? Você sabe o tanto que você tá trabalhando, o tanto que você tá fazendo, mas a gente mostrar como as coisas podem ser, como elas acontecem, aonde que a gente chega com o livro, com a literatura e criando comunidade ao redor disso, o mais importante é que isso gera esse incentivo, essa superação, sabe? Eu fiquei muito emocionado ontem, porque eu tive mais um choque de realidade, na Bienal eu tive um choque de realidade com as pessoas vindo conversar comigo sobre, mas ontem eu recebi muito carinho das pessoas. Ontem era meu aniversário, você não tem que saber disso, né? Parabéns, eu fiquei sabendo. Eu vi no Instagram assim, Lucas fazendo um aniversário. Parabéns pro Lucas. E aí eu fui pego muito surpresa, a minha esposa, a Cláudia, ela montou um vídeo das pessoas me desejando parabéns, né? E nunca passei por isso na minha vida. Eu sou um cara que eu não acredito muito fácil nas coisas. Então a primeira coisa que eu olhei, eu falei, pô, eu não mereço esse carinho todo. Aí quando eu sentei pra ver o vídeo, tinha 24 minutos de vídeo. Aí eu falei, meu Deus, o que enfiaram aqui? Tinha muito autor da Flive, tinha todo o time da editora. E isso aí, cara, é 2016 até hoje, sabe? Então só o que eu consegui parar pra pensar foi 2016 até hoje, são 8 anos, quase 9 anos de trabalho, somados, que estão gerando essa realidade que eu vivo hoje. Eu imagino daqui a 5 anos. Então, tipo, exatamente a mesma coisa, é o caminho que você está construindo, você já está vendo. A primeira edição foi X, a segunda edição já foi outra realidade, essa terceira vai ser outra parada. E imagina daqui a 5 anos, cara, o tanto de pessoas que você vai já ter tocado, entendeu? O tanto de projetos que a gente já vai ter desenvolvido, quem sabe a gente trabalha junto em alguma coisa. Então é muito perigoso a gente pensar só no futuro, mas também é muito gostoso ver que onde a gente está hoje é o futuro que a gente nem imaginava lá no passado que ia rolar, mas está rolando. Então isso ajuda as pessoas a terem mais garra, porque a gente superestima muito o que a gente faz em 1 ano, e a gente subestima o que a gente consegue fazer em 5. Você já tá convidado, porque... cara, eu tô sem pergunta agora, cara. Pô, eu vou pra caramba, cara. Você já tem a data? Não, eu não tenho a data, mas ano que vem eu tô pensando de convidar a sua editora pra gente fazer um grande evento. Não, super já tá topado. Já vou te dar as dicas de época, porque, ó, Bienal do Rio é em junho, vai ser super cedo ano que vem, não entendi nada. E a Bienal de Curitiba vai ser em setembro, final de setembro, começo de outubro. Setembro é meu aniversário, é o mês do meu aniversário. O mês do meu aniversário é em setembro. Setembro? Então, o que é? Ano, antes do meu aniversário, né? Meu aniversário foi dia 14 de setembro. Putz, era o último dia da Bienal, não era não? Foi quase a última. Ah, pode crer, cara. Pô, aí é um bom chamariz, porque vou te falar, usar o aniversário como desculpa para as coisas é bom, tá? Porque eu tô usando meu aniversário como desculpa para esse evento de sexta-feira que vem. Ontem eu relancei, disponibilizei de novo o meu livro-jogo, que é O Valor da Força, e eu aproveitei que era meu aniversário para divulgar o meu livro. Então é uma boa ideia, tá? Você fazer, tipo, por causa do meu aniversário, a gente vai fazer aqui nessa época, porque muita gente que gosta de você vai ter uma motivação extra para estar lá e já faz um coro, sabe? Junto uma galera, que eu acho muito legal. Eu queria anunciar as novas edições do Corvo e da Fênix agora na sexta-feira que vem, que vai ter muito autor aqui comigo, então eu já ia fazer conteúdo com todo mundo e fazer todo mundo postar. Mas aí não tá pronto, né? Não deu tempo. É toda minha, porque o meu time, eles são sensacionais, mas eu quis a ilustração das capas do jeitinho que eu quis, e eu propus pro ilustrador uma experiência nova. Não é que eu estou inventando a roda, óbvio que várias pessoas já fizeram coisas parecidas, mas a minha intenção com as capas novas do Corvo Negro e da Fênix Rubra
é que as capas sejam uma espécie de sinopse visual, que a pessoa olhe para a capa e ela já tenha uma boa consciência de que história que ela vai ler, sabe? Para que seja instantâneo, assim, o interesse dela pela história, ou desinteresse, aí ela também não perde tempo com o livro. E isso deu muito trabalho, porque é muito elemento, muito personagem, muitas alterações. O ilustrador e eu, a gente trabalhou, acho que foi por 8 meses nessas ilustrações. Foi um trabalho gigantesco. Mas agora tá pronto, e agora tá com o time da Flive, que eu vou publicar pela Flive, lógico, né? Para fazer a capa. E agora há pouco eu recebi o lettering, recebi as aplicações, e tá lindo, cara. Eu não posso mostrar ainda, mas tá muito bonito. Tem certeza que não quer mostrar aqui? Nossa, cara. Por favor. Não posso, porque eu não sei nem se vai ficar daquele jeito, porque tem alteração para pedir ainda e tal, não posso mostrar. Mas eu te prometo que eu vou te mandar, quando eu tiver aprovado e não formular, eu te mando no privado para você ver, antes da galera. Beleza. E a Berna, eu também fiquei sabendo que você tem um canal no YouTube. Como que... A ideia de ter um canal no YouTube, como que surgiu essa ideia? Tipo, quer saber o que é um canal no YouTube? Cara, eu sou de uma geração que cresceu assistindo o Monark do Velho Testamento, antes dele enlouquecer, e ele fazia vídeo de Minecraft e tal, e eu sou dessa geração, então eu entrei no mundo real consumindo youtubers e vendo que essa galera tinha uma vida legal, que eles eram da hora, que eles ganhavam dinheiro com isso, e falando, pô, imagina que legal seria se eu fosse youtuber. Então, desde molequinho, desde muito novo, eu já fazia uns vídeos. Fiz vídeo de Minecraft, inclusive, quando eu era muito moleque, sabe? Criança. Meu irmão mais novo, inclusive, eu tenho 2 irmãos. Um é bem novinho. Ele também tá agora fazendo vídeo de Minecraft. Então, o tempo passa, mas as coisas não mudam, sabe? E aquela época lá, eu já sempre tive esse interesse. Sempre tive essa vontade. Mas, óbvio, eu era moleque brincando, mas já aprendi como editava vídeo, aprendi a falar no microfone e tal. Quando eu fiquei mais velho e a editora veio, os meus livros vieram, eu comecei a usar como uma forma de criação de conteúdo inicialmente, de construir uma comunidade. Mas, com o passar dos dias, os escritores da editora começaram a ter dificuldades muito frequentes, assim, tipo, vários escritores diferentes com a mesma dificuldade, o mesmo problema, a mesma dúvida, sabe? E coisas que eu sabia como resolver. E eu ficar falando pro escritor várias e várias vezes a mesma coisa, é uma parada que cansa, é muito, tipo, hoje em dia, principalmente, eu não tenho tempo pra nada. Eu tenho uma equipe grande, hoje, graças a Deus, tem 13 pessoas na equipe da Fly. Lá no começo era eu, depois eu mais a Dai, e depois eu, a Dai e a Luana, então, tipo, deu um salto muito grande de um ano pra cá na equipe. Agora eu vou voltar, inclusive, a poder produzir mais conteúdo. Mas quando começou a dar uma apertada, eu falei, vou começar a fazer os meus vídeos pensando no escritor da Fly, nas dores que eu vejo que eles têm. Então, por isso, o meu canal do YouTube, ele é pensado para quem quer trabalhar com histórias, para quem quer trabalhar com livros, mas até alguém que não tem interesse em livro, mas tem interesse em empreendedorismo no geral, vai absorver bem, porque eu não falo muito sobre escrita. O meu conteúdo é muito mais sobre negócios, é você observar o livro como um produto, você como uma empresa, e como você consegue prosperar dessa forma, sabe? Porque tem pessoas muito mais qualificadas que eu para falar sobre texto. Pessoas que tiveram formação nisso. A minha formação é jornalismo e administração. O jornalismo, ele dá uma ajudada, né? Uhum. Mas a administração é onde eu me desenvolvi mais, e a minha grande especialidade é marketing e gestão financeira. Então eu trago esses conhecimentos que eu tenho, tanto dos meus livros, quanto do meio editorial, para conseguir ajudar os autores a terem sucesso com os seus próprios livros, sabe? A enxergarem como uma fonte de renda também. Porque o autor tradicional, principalmente, o Gabriel, ele no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil em especial, ele não consegue ter muita renda dos próprios livros. E eu enxergo muito a necessidade do escritor diversificar sua renda, sabe? Ele ganhar dinheiro de livro, mas ele também tem uns e-books publicados que não são romances, daqui a pouco um conto, sabe? Ou uma novela que ele publica um novo capítulo por mês, alguma coisa assim.
ele ter redes sociais fortes, onde ele pode inclusive ganhar dinheiro. Meu canal do YouTube me paga dinheiro, sabe? Então é uma fonte de renda a mais, você ter link de associado para divulgar livros e outros produtos lá na Amazon e a pessoa clicar no teu link e você ganhar um dinheirinho também. Então quando você diversifica a sua renda assim, e você começa a ter mais sucesso, você começa a ter vários livros publicados, fonte de renda em canal de YouTube, daqui a pouco no TikTok, você está ganhando dinheiro com associado, é convidado para algum evento para dar uma palestra ou mediar alguma coisa e também ganha um cachê. E essas coisas, no final do mês, é o que faz o escritor, a médio prazo, ter uma vida confortável. Aquele negócio que eu te falei, 5 anos, a gente consegue construir coisas sensacionais, sabe? Mas infelizmente não dá nem para culpar o brasileirinho médio. 1 ano, às vezes é mais tempo do que a pessoa tem para testar se vai dar certo, e não vai dar certo em 1 ano. E isso que é mais cruel. Então, lá no meu canal, eu tento ajudar as pessoas a entenderem isso e a enxergarem a carreira delas a médio e longo prazo e planejarem a carreira delas para ser rentável, para realmente um dia elas viverem de livros. Eu espero que eu seja uma das várias pessoas que ajude daqui a 5 ou 10 anos ter centenas de autores brasileiros vivendo dos seus livros, em vez de a gente ter pouquíssimas pessoas que vivem dos seus livros, e a maioria delas vive só de Amazon, né? E a Amazon a gente sabe que em alguns anos vai cada vez pagar menos, cada vez remunerar menos, e eu tenho medo de quando esse dia chegar, onde a Amazon estiver pagando tão pouco que a conta não feche mais para quem hoje ganha bem lá. Sim. Na verdade, no Amazon eu não tô vendendo muito, mas pessoalmente eu tô vendendo muito. Uhum. Eu tô num ambiente, né? O pessoal conhece o autor, ganha um toque direto, então isso tá dando certo. Mas eu gostaria que os dois estivessem ganhando, bem, né? tipo, dando certo aqui, dando certo aqui. Tipo, Uhum. não dá pra fazer muito força, porque tô percebendo que, tipo, eu tenho que estar num lugar para poder vender nos livros. Então, o marketing é tudo, né? Cara, é muito complexo o marketing de um autor e de um livro, sabe? Ontem eu te falei, vou te dar o exemplo, porque eu acho que isso talvez ajude você e todo mundo que está assistindo tem a mesma questão. Eu tenho uma autora na minha editora, que eu não vou citar o nome dela também para não sacanear, coitada, mas ela tá no mesmo cenário que você. Em eventos presenciais, ela vende extremamente bem. Ela é a minha autora que mais vende livro em evento, de longe. E ela faz muito evento por causa disso. Então ela tá em evento o tempo inteiro, mesmo sem a editora, sabe? Porque a gente até agora só fazia um evento por ano, então ela vai em todos os eventos que você imaginar, todas as bienais, todas as feiras que você imaginar, ela tá o tempo inteiro fazendo evento. Mas online, os números delas são muito aquém das vendas que ela tem presenciais. Porque ela no presencial, ela desenrola bem, que nem eu imagino que você também desenrole bem, e aí a pessoa se interessa pelo livro, se interessa pelo autor, compra o livro. Isso é perfeito. Só que o que você falou é exatamente isso. O esforço que se faz no evento para vender um livro é grande. E se você tivesse o digital rolando muito bem, você ia aumentar muito a sua fonte de renda. Mas muito. E também, consequentemente, as pessoas iam te procurar mais em eventos e você ia vender até mais em evento. Então, como fazer isso, tá? É um negócio a médio prazo, que nem... Evento é tete a tete. Então, o evento, num instante, você consegue fazer a venda, então ele é mais fácil de se manter, sabe? O digital, ele é muito mais médio prazo mesmo. Mas não são anos. Em 2 anos, fica legal. Mas em alguns meses, você já percebe claramente as diferenças e começa a vender melhor. Ontem, como eu te falei, eu relancei o meu livro físico, O Valor da Força. Só 20 cópias, eu avisei que era pouca coisa. Para conseguir avisar o meu público disso, e é um público que eu venho construindo com o YouTube e com o Instagram, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp que está com 300 pessoas hoje que acompanham, mas eles são muito mais escritores do que leitores, é uma coisa que a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo da vida, né? E eu tenho uma lista de e-mails que está com umas quase 7 mil pessoas, que são pessoas que baixaram os meus livros para ler. Então é uma galera que tem interesse nele. Eu avisei com antecedência o meu grupo de WhatsApp e dei um cupomzinho para eles. Eu avisei na lista de e-mails sobre o lançamento, dei um cupomzinho para eles também. E aí eu fiz uma publicação, finalmente, em rede social, no Instagram,
para avisar que era o meu aniversário, que meu livro estava de volta, pra galera comprar e me avisar que comprou e tal. E coloquei um anúncio no Instagram para pegar aquele post e entregar para o máximo de pessoas possível nas primeiras 24 horas para o meu público, para quem já me segue. Esse esforço todo que eu fiz, ele foi para avisar quem já me segue que o meu livro saiu. Porque se eu não fizesse no mínimo isso, ninguém ia ficar sabendo que meu livro está disponível lá. E isso é uma coisa que eu fiz em um dia, para uma tiragem de 20 cópias, porque eu não tenho muito tempo também para manter isso rolando o tempo inteiro. Então eu tenho que ter essa estratégia um pouco diferente. Se eu fosse escritor full-time no caso de fosse meu grande foco e não a editora, eu teria que fazer isso todo dia. Então, anúncio rodando todo dia, alimentar a minha base de grupo de WhatsApp diariamente, conversando com eles, toda semana trazer alguma promoção, alguma campanha, e no grupo de e-mail, se você falar todo dia com eles vão começar a te odiar. Então tem que ser uma vez por semana, sabe? E aí eu manteria essa dinâmica para alimentar quem já me segue. Então a gente também tem que resolver o problema de como é que a pessoa descobre que eu existo. Para você ser descoberto, tem algumas saídas. A que eu uso, para mim pessoalmente, é criação de conteúdo. Criação de conteúdo ela exige um investimento maior de tempo do que de dinheiro. E eu não queria gastar muito dinheiro, nem meu e nem da editora, com a minha imagem dos meus livros, porque eu não tenho livro para vender. Então, quando sair o Corvo e a Fênix, aí você vai me ver aparecendo em mais lugares que eu vou sugerir. Mas, por enquanto, criação de conteúdo para a médio prazo construir uma comunidade. Então, gravar reels pra caramba, postar no TikTok, postar no Shorts. E conteúdos testando. Você faz um roteiro, você grava, você posta num horário específico, diferentes horários, e vai vendo o que funciona melhor, sabe? Qual tipo de assunto que eu toco que encontra pessoas que não me seguem? Que tipo de assunto eu toco que pega pessoas que já me seguem? Aí você aprendendo isso, você começa a manipular o algoritmo para fazer o que você quer. Óbvio que não existe uma solução de você ficar milionário de seguidores, mas eu venho conseguindo construir um ganho de seguidores frequente só com criação de conteúdo, sabe? Sem investimento em influenciadores e tráfego pago. Aí, levando o jogo pra realidade, assim, pro bagulho de verdade, você pega e faz um anúncio para ganho de seguidor, mesmo pro seu perfil, que pode ser um reel seu, um post seu, alguma coisa que você já testou e alcançou muitas pessoas que não te seguem, e lá no Instagram é muito legal que ele te mostra quantas pessoas te seguiram por aquele post. Então, um post que muita gente te seguiu, fora da curva. Você pega e taca dinheiro nele e coloca o objetivo lá na campanha de visita ao perfil, que aí você vai ter esse incentivo. E contrata influenciadores digitais para falarem sobre o seu livro. Porque a sua opinião sobre o seu livro é óbvia, né? Se você não tem leitores pra caramba falando sobre o livro, então quem é que vai dar opinião sobre o seu livro para começar o boca a boca? Tem que ser alguém que você contrata. Então os influenciadores, eles servem para isso, para começar o boca a boca, para falar para as pessoas que o seu livro é bom e que vale a pena ler ele. E aí você tem que manter tudo isso rodando ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Claramente é trabalhoso, mas funciona. Pode continuar. Não, essa é a estratégia, cara. Esse é o ouro todo. Eu vou lançar provavelmente um curso, inclusive baratinho, para basicamente entrando em meandros e mais indo mais profundamente, onde é que faz, como faz e tal. Ano que vem, eu acho que deve sair. Mas a estratégia, ela é essa, cara. É a estratégia que as editoras utilizam em editoras e a estratégia que os grandes escritores também utilizam. Você manter investimento em influenciador, em tráfego pago, criação de conteúdo, e você construir uma base de leitores ali que tá no WhatsApp, tá no e-mail, e você conversando com essa galera, sabe? Você lança um livro novo, ou uma campanha, você avisa para sua galera, no seu grupo de WhatsApp, na sua lista de e-mails, e aí, pum, dá uma crescente, sabe? É o famoso funil. Você pega a galera no topo e vai afunilando até eles chegarem no final, que é estar num grupo de WhatsApp, lista de e-mails, que é onde eles vão comprar bastante seu produto, sabe? E aí você vai estar lá no evento, quem já te segue nas redes sociais vai lá pra te ver também. E aí começa a valer a pena pra caramba.
dá um exemplo, tipo, fala de como encontra essa pessoa de ficção, por exemplo, ficção de herói, essa questão. Como encontra essa pessoa? Cara, peraí. Opa, tocou aqui a campainha, talvez o Lucas vai, que eu ia ter que gritar pra ele vir dar uma olhada. Mas não é fácil, tá? Você identificar bons criadores de conteúdo, pessoas que vão estar de acordo com a sua expectativa. Não é fácil. Minha sugestão principal é não olhar só para quem trabalha com livro. É uma barreira bem comum que eu gosto de transpor. O escritor querer trabalhar só com criadores de conteúdo que falam de livro. Se você fala sobre super-heróis, por exemplo, você pode ir com a galera que fala sobre super-heróis e cria conteúdo para que eles divulguem o seu produto, divulguem a sua história, entendeu? Eu escrevo fantasia medieval. Então, para mim, é muito mais interessante eu ir atrás, por exemplo, do pessoal que está no YouTube falando sobre RPG de mesa, do que eu buscar o público que fala sobre fantasia literária. Por quê? Porque o público que lê fantasia no Brasil hoje não segue muitos influenciadores literários. A fantasia que eu escrevo, tá? Porque romantasia, uma fantasia que agrada outros públicos que não o meu, eles estão pra caramba consumindo os vídeos dos influenciadores literários. Mas a minha galera que gosta um pouco mais de Tolkien, ou vai gostar mais de um Game of Thrones da vida, entendeu? E gosta, tipo, mais dessa linha. O Game of Thrones, acho que todo mundo gosta, na verdade, né? Mas uma pegada um pouco mais tolkieniana, ele não consome muito o Lucas Barros. Ele consome o Jovem Nerd, entendeu? Ele consome esse tipo de galera. Então é lá que eu vou divulgar o meu produto, e não aqui dentro do nosso mercado. E os preços, cara, incrivelmente, eles são competitivos. Quando você tenta contratar um influencer literário, tem muitos que tem preços justíssimos, tá? Isso tem que ficar muito claro. Mas também tem muita gente que cobra valores que não faz o menor sentido com o engajamento deles. Não é nem que é um valor alto, é que não compensa pelo que eles oferecem no final das contas. E aí quando você vai trabalhar com influenciadores de outros meios, o preço dessa galera muitas vezes é igual, só que o retorno que você vai ter é maior porque o público é mais semelhante ao que você realmente quer atingir. Dá mais dicas, por favor. Eu falo uma dica? Valeu a dica, muito bom, velho. Valeu uma dica, muito, muito boa. Uma boa dica. E uma parada que é relevante de colocar nessa pauta pra galera que não sabe como criar conteúdo, porque isso é uma dúvida bem comum dos escritores que eu trabalho. Tipo, eu falo pra galera criar conteúdo, criar reels, e as pessoas não sabem o que fazer, e muita gente começa a pensar em ter que fazer dancinha. E obviamente que não é isso que eu tô falando para as pessoas fazerem. Apesar que vocês podem fazer dancinha, tá? Se alguém quiser fazer dancinha, pode fazer dancinha. Mas existem escritores, muitos escritores produzindo conteúdos muito simples. Acho que é Ana Jack é o nome dela, é uma das escritoras que eu enxergo que cria muito conteúdo, ela ganha muito seguidor, ela faz muito barulho em cima do nome dela, e na Bienal ela sozinha vendeu 1.500 exemplares de vários livros, só que só dela. Então ela teve, assim, cara, essa menina que ela ganhou de dinheiro nessa Bienal é surreal, sabe? É surreal. E tudo porque ela criou um conteúdo em cima da imagem dela e dos livros dela, muito simples e também repetitivo, porque criação de conteúdo é muito sobre repetição, você vê o que funciona e você repete. Então começa a seguir escritores que criam conteúdo. Se você for lá olhar o Rafael Montes, por exemplo, um beijo, Rafael, mas o Rafael Montes ele não é muito criador de conteúdo, ele é muito mais uma pessoa que vai aparecer na boca dos influenciadores, da mídia, né? Ele é um cara que o trabalho dele e o investimento que ele e as empresas fazem na imagem dele geram conteúdo. Então ele não produz conteúdo. Você ir lá e olhar o Instagram do Rafael Montes e falar, mas o Rafael Montes ele não produz conteúdo. Então por que o Lucas diz que você tem que produzir? Porque o Rafael Montes ele já tem
dezenas de milhares de reais sendo investidos na imagem dele todos os meses, né? Você não tem. E se você tiver, você investe. Mas se você não tiver, a produção de conteúdo é a única opção que você vai ter. Então encontre escritores que produzem conteúdo e atenção, produzam conteúdo para quem lê. Não é legal você produzir conteúdo tipo o meu. Eu produzo conteúdo para quem escreve. Se você ficar produzindo conteúdo para quem escreve, você não vai vender livro nenhum para ele. Você vai ter que abrir uma editora. Entendeu? Então, é muito importante você pensar nisso, porque, vai por mim, é mais fácil criar conteúdo sobre escrita do que pensar em ideias para falar sobre os seus livros. Mas não caia nessa tentação. Fale sobre os seus livros, fale sobre curiosidades também do meio que você gosta. Aí deu uma fofoca? Pode falar da fofoca, dá a sua opinião. Você, como autor, é uma entidade do meio, então as pessoas vão querer saber a sua opinião, né? Mesmo que você ache que não, as pessoas vão querer. Então dê sua opinião sobre as coisas, esteja ali ativo, se torne uma entidade do meio editorial. Eu gostei muito de conversar com você, eu gostaria de conversar mais com você, mas o meu gravador aqui... O nosso horário tá chegando ao fim, né? Eu também daqui a pouco tenho outro compromisso, então nem se esquenta com isso. Você acha, que você gostou o que você achou de a gente conversar um pouco aqui? O que você achou? Você recomenda esse canal para mais escritores? Cara, com certeza, assim, eu acho que a gente pode, já tô me convidando e aceitando o convite para um segundo papo um dia desses, pode me chamar que eu volto, com certeza, e é muito massa o trabalho que você está fazendo, tá? Eu depois vou, com sua autorização, catar o bruto e fazer um monte de corte para espalhar por aí pela internet, pra gente espalhar o nosso conteúdo, né, o nosso projeto. E, cara, irado o que você tá fazendo. Então, tomara que os autores continuem participando. Galera que é da Flive, pode convidar também, que a galera curte muito. Se precisar de uns nomes, eu te indico uns nomes bons, um pessoal que gosta de falar e sabe falar, eu te passo uns nomes legais. Pode passar já. Vou te mandar no privado. Já entra em contato já falo com ele já rapidinho. E, cara, gratidão de verdade por você ter me chamado, porque eu curti muito conversar contigo. E eu sei que esse nosso papo aqui ele vai render boas inspirações pra galera que vai consumir, sabe? Lucas, muito obrigado por participar do podcast Vozes Viajantes. Parabéns pelo aniversário, parabéns. Muitos anos de vida, saúde, sabedoria. E gostaria que você deixasse as suas redes sociais para as pessoas conhecerem o seu trabalho, a sua editora. Então, fique à vontade. Oi, gente, vocês me encontram no Instagram por Lucas 2 vezes, no YouTube como Lucas Deluca, em todas as outras redes sociais eu como Lucas 2 vezes também. Para conhecer a Flive e comprar os livros dela é no flive.com.br, e se você quer ser escritor, você pode entrar em editoraflive.com, que lá tem todas as informações e também os formulários para você enviar o seu original e entrar em contato com a gente. Pessoal, terminei mais um podcast, mais um episódio tá feito. E eu gostaria que vocês se inscrevam nesse canal, deixem um like para vocês saberem os próximos episódios. Até a próxima! E segue no Instagram, que é Belo Quero. Ouça as vozes